Bom, prosseguindo, estudo da omissão. Omissão, depois ausência de conduta, resultado e teorias sobre o nexo causal. E estudo das concausas. Aí a gente encerra. E depois, por fim, estudo sobre a tipicidade penal ou adequação típica com as teorias da tipicidade. Aí a gente encerra o estudo do fato típico. Então, sobre a omissão. Omissão. Configura-se o crime omissivo quando o agente não faz o que pode e deve fazer, aquilo que lhe é juridicamente ordenado fazer. Portanto, o crime omissivo consiste sempre na omissão de uma determinada ação que o agente tinha obrigação e podia realizar. Omissão e nexo causal. Na omissão, o correto não é falar em existência de nexo causal, mas em nexo de não impedimento ou de evitabilidade. Nexo de não impedimento ou de evitabilidade. Observação: no crime omissivo próprio não há nexo causal, visto que o crime é de mera conduta, sem resultado naturalístico. Pode ocorrer, entretanto, de nele se verificar algum resultado previsto como majorante ou qualificadora, o que faz com que surja a relação de causalidade, que deve ser analisada como nos crimes omissivos impróprios. Nesses casos, o nexo causal é determinado não por um juízo de causa e efeito, mas por um juízo de evitação, ou seja, avaliando se a conduta omitida, que era obrigatória, evitaria o resultado naturalístico. Observação 2. Todos os crimes omissivos impróprios são materiais. Em resumo, o crime omissivo próprio é aquele em que o próprio tipo penal prevê a conduta omissiva que de mera conduta, que aquela mera conduta omissiva já constitui o tipo, o crime. Ele é um juízo de evitação, pois se o agente tivesse praticado a conduta que a lei determina, teria evitado o resultado naturalístico. Por isso que se fala que não há nexo causal, mas um nexo de evitabilidade. Crime omissivo próprio ou puro. São crimes em que a própria omissão já é prevista no tipo penal, sendo ela uma elementar, a única forma de se realizar a conduta criminosa. O agente desobedece uma norma mandamental que determina a prática de uma conduta subentendida no tipo. Por exemplo, deixar o médico de notificar doença. O tipo penal manda ao médico notificar a doença, sob pena de combinar a sua omissão uma sanção penal. O resultado que eventualmente surgir dessa omissão será irrelevante para a caracterização do crime, visto que é de mera conduta, podendo apenas configurar uma majorante ou uma qualificadora. Crime comissivo por omissão, omissivo impróprio ou impuro, são os crimes em que o agente produz o resultado pela própria omissão, após ter assumido o dever de evitá-lo ou outras das causas previstas no Código Penal. Poderão ser tanto dolosos quanto culposos e admitem tentativa. Ou seja, o crime comissivo por omissão ou omissivo impróprio, o tipo já é um tipo comissivo, mas que por uma regra de extensão, o agente pratica o crime através da omissão, numa situação em que ele assumiu o dever de evitar o resultado. Por isso que o crime omissivo impróprio é sempre material, porque sempre há um resultado naturalístico, Pressuposto do crime omissivo impróprio. A. Poder de agir. O agente precisa ter a possibilidade física de agir. B. Evitabilidade do resultado. A conduta omitida pelo agente deve ser causa do resultado. Caso, mesmo com a conduta do agente, o resultado ocorreria, não haveria que se falar em evitabilidade. C. Dever de impedir o resultado. Segundo Nova Monreal, é norma de dever de segundo grau.
é dirigida às pessoas que têm uma especial relação de proteção com o bem juridicamente tutelado. Devem, em primeiro lugar, logicamente, abster-se de praticar uma conduta que lese o bem jurídico, como qualquer outra pessoa. Em segundo lugar, devem também agir para evitar que outros processos causais possam ocasionar esse dano. Essas pessoas são chamados garantes ou garantidores, sobre os quais pesa a garantia de que um resultado lesivo não ocorra, pondo em risco ou lesando o interesse tutelado pelo direito. Então, os pressupostos do crime omissivo impróprio são poder de agir, evitabilidade do resultado e dever de impedir o resultado, na figura do garante. Assume a posição de garantidor. 1. Quem tem, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, como no caso do dever do policial, do dever de mútua assistência entre os cônjuges e do pai para com o filho menor. 2. Quando o agente, de outra forma, assumir a responsabilidade de impedir o resultado de forma voluntária. E 3. Quando o agente cria, com seu comportamento anterior, o risco da ocorrência do resultado, ou agrava um risco já existente e não o evita. Esse comportamento que cria a posição de garantidor pode ser lícito e até mesmo involuntário. Ausência de conduta. Trata-se das hipóteses em que o agente finalizou então o tema da omissão, né? Ausência de conduta. Trata-se das hipóteses em que o agente age sem consciência e ou sem vontade, sem dolo nem culpa. A ausência de ação ou de omissão é causa de exclusão da tipicidade, pois o próprio tipo penal tem um de seus elementos fundamentais prejudicados, a conduta humana voluntária. Hipótese de não consciência na ação e na omissão. Ocorre quando as funções mentais não funcionam adequadamente. É o caso do sonambulismo, hipnose, embriaguez letárgica total não culposa. E outra hipótese é a pessoa sob o efeito de delírio, salvo o caso de inimputabilidade. 2. Hipótese de não voluntariedade na ação e na omissão. A coação física irresistível, vis absoluta. A coação aqui elencada é sempre a física, já que a moral exclui a culpabilidade, desde que irresistível. Importante fazer essa diferenciação, né? A coação física irresistível, por exemplo, a pessoa é coagida fisicamente a agir, ela é excludente da conduta e, consequentemente, da tipicidade. Já a pessoa que é coagida moralmente, por um valor moral, por um sentimento a agir, se irresistível, exclui a culpabilidade. Se irresistível, ela responde a título culposo, né? B. Pessoa que age sob efeito de atos reflexos incondicionados. Aqueles movimentos realizados por estímulos dirigidos diretamente pelo sistema nervoso, tal qual o ato reflexo. É perfeitamente possível a existência de crime sem ação. Impossível, entretanto, crime sem conduta. Sim, há crime sem ação como no omissivo, né? Agora, a omissão é uma conduta, né? Como se diz, o crime omissivo é um crime comissivo por omissão. Resultado. Resultado é a modificação no mundo material promovida pelo agente. Pode decorrer de uma conduta omissiva ou comissiva. Crime material. A lei descreve uma conduta humana, o resultado, e determina, não expressamente, que o crime somente terá consumação com a produção do resultado material. Se o agente não chega ao objetivo, tem-se somente a tentativa. Crime formal ou de consumação antecipada. Neste crime, a lei descreve a conduta e o resultado, entretanto, a lei antecipa a consumação do crime para o momento da realização da conduta. Quando o agente pratica a conduta visando a obtenção do resultado, o crime já está consumado, visto que a mera conduta já merece ser punida. É o caso da extorsão. Se sobrevier o resultado, trata-se-á de mero exaurimento.
Essa é a diferença, né, do crime de mera conduta para o crime formal. O crime formal há a previsão de um resultado naturalístico. Entretanto, há uma antecipação da lei da consumação do crime para o momento da conduta. E o resultado segue sendo um mero exaurimento do crime. Né? Crime de mera conduta ou mera atividade. A lei descreve apenas a conduta, não faz nenhuma referência a qualquer resultado natural. Não existe resultado natural. Há, única e exclusivamente, um resultado jurídico, como o caso do artigo 150 do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826, porte de arma. Basta estar em porte de arma sem os requisitos legais, né, sem a permissão, para se caracterizar o crime. Não importa se o agente usou a arma, se o agente desferiu tiros, se a arma está carregada, basta o mero porte, né, ou deslocamento fora da residência com a arma para se caracterizar o crime de mera conduta. Nexo causal ou relação de causalidade é o elemento que conecta a conduta do agente ao resultado lesivo. É a relação de causa e efeito entre uma conduta e um resultado típico. Só se há de falar em nexo causal, nos termos do caput do artigo 13 do Código Penal, em crimes materiais que geram resultado naturalístico, já que ele somente engloba as ações que fisicamente deram causa ao acontecimento do mundo real. Só há nexo causal em crimes materiais. Né? A relação de causalidade é corolário natural decorrente do princípio da culpabilidade, segundo o qual ninguém pode responder por um resultado sem que o tenha causado, e mais, sem que o tenha causado dolosa ou culposamente. Para se dizer que alguém causou um determinado fato, faz-se necessário estabelecer a ligação entre a sua conduta e o resultado gerado. Isto é, verificar-se da sua ação ou omissão de ver o resultado. Trata-se de pressuposto inafastável, tanto na seara civil como na penal. Seara civil, artigo 186 do Código Civil. Embora isso seja discutível, né? Perdão. Confundi. Nexo causal é imprescindível para a responsabilidade civil, sem dúvida. Eu confundi com culpa, né? Há discussão se o elemento da presença da culpa ou dolo, né, no caso culpa civil, se é imprescindível para a responsabilidade civil, né? Prevalecendo que não é indispensável o elemento culpa na responsabilidade civil. Bom, vamos parar aqui e no próximo vídeo a gente prossegue. É isso.